Quero falar para você nessa tarde sobre as formas de encontrar o conhecimento. Isso era uma discussão muito antiga. Aqui você vê, neste livro aqui, nós temos na página 13. Vamos começar por Agostinho. São três principais filósofos que nos deram uma orientação sobre como encontrar o conhecimento, a verdade, e saber se é ou não é. Temos Agostinho, Tomás de Aquino e William de Ockham. Todos esses três e muitos outros foram influenciados por Plotino, que é um filósofo logo posterior a Cristo, naquele meio tempo. Ele deu grandes ensinamentos sobre o conhecimento da verdade. Então, para Agostinho, são necessário você pensar nas formas eternas e conhecimento inato. Formas eternas, Santo Agostinho queria dizer que as almas são pré-existentes. Aí tem uma dificuldade de explicar sobre isso, né? Mas ele tinha essa ideia, que era uma ideia que vinha de Platão. As almas existiam antes que existisse aqui na Terra. Também no Evangelho de Judas você encontra essa ideia da pré-existência das almas, que havia as almas já antes de vir ao mundo, existiam as almas que seriam predestinadas a cumprir um trabalho aqui na Terra e voltar para a perdição, e as almas especiais que cumpriam aqui na Terra e voltavam para o paraíso. Então, ele já tinha no Evangelho de Judas essa predestinação absurda, né? Bem, Agostinho, ele partiu do conhecimento baseado em Platão também, e outros que falavam isso, que existia uma lembrança das formas eternas, antes que a alma viesse ao mundo. Para esse filósofo, o conhecimento era possível, porque estava inborn, vinha com o nascimento, estava dentro de nós, era inato, quer dizer, já vinha com o próprio indivíduo esse desejo de conhecer e essa capacidade de chegar ao conhecimento de alguma coisa. Depois, temos que pensar também em Tomás de Aquino, que ele dizia sobre o puro ato. Puro ato seria antes de tudo. Necessariamente, ele estaria falando do ser necessário, que seria Deus. Então, o conhecimento parte de Deus, que Ele é tudo. Ele é organizador de toda a teoria do conhecimento. É o puro ato em que não há nada antes nem depois. Então, ele é o primeiro. Isso parecia o primeiro motor de Aristóteles, mas é bem melhor a teoria do que de Aristóteles. Puro ato era uma forma de pensar antecipadamente. Isso já antes do iluminismo. Já era uma ideia bem brilhante sobre o puro ato. O indígena brasileiro falava da excelência suprema, que é bem mais interessante do que o pensamento de Aristóteles sobre o primeiro motor. Mas também tem Ockham. O William Ockham falava sobre intuição e abstração. O intuitivo é aqueles que a pessoa faz um julgamento interno. Parece com aquilo que eu acho, mas é muito mais do que eu acho. É um julgamento existencial, uma intuição que leva você a pensar sobre a coisa, se ela é ou se não é. Mas então tem que se observar atentamente. Intuir significa contemplar, fixar os olhos sobre alguma coisa atentamente. Eu quero saber se aquilo se é aquilo que se diz, então você observa atentamente para saber se condiz com uma verdade. E abstrair. Abstrair se você pesquisar na memória. Por exemplo, se alguém disser para você que os adventistas é uma heresia, que os heréticos vão se perder eternamente, etc. Você sabe que se for por causa do sábado, não tem problema nenhum. Paulo dizia, quem guarda o sábado, para o Senhor o guarda. Então você não tem que julgar nenhum adventista por guardar o sábado. Eu preguei numa igreja adventista lá no Peru. Igreja Adventista de La Promessa, avivada, uma bênção. Ninguém se preocupa, quem quiser guardar o sábado, guarda, e também guardava o domingo. Né? Muito bem, então para você sobre essa coisa,
se determinada coisa é ou não é, você tem que seguir algumas orientações. Nós temos Agostinho, que de uma certa forma, ele também tem razão. A pessoa nasce com esse desejo de conhecer, com essa condição de conhecer à medida que você observa alguma coisa, que é a experiência sensorial. Isso aqui é um livro. Isso aqui é um livro. Então você olha um livro. Por quê? É um jeito do livro que costuma se dizer. Então, são sensorial. Você tem o senso, você sente ele. Você também pode inquirir a respeito do por que é um livro, não é? Então, esse conhecimento a priori de Santo Agostinho, ele é interessante, apesar de a pré-existência das almas ser alguma coisa um pouco estranha. Estranha pelo seguinte, por exemplo, se a alma existe no céu, então ela é pura e santa, não tem condição de se perder, está lá, né? Por que razão ela viria aqui ao mundo para arriscar aquilo que ela não pode perder? A alma que está salva, que está no paraíso, vem, então está salva. Se ela vem para cá, ela vai correr o risco de perder aquilo que ela não podia perder, que não interessa. Então é uma teoria fraca. Hoje em dia ninguém acredita muito nisso, a não ser talvez alguns predestinados, alguma coisa assim, né? Então as pessoas teriam a lembrança das formas, o que é o belo, o que é uma casa, o que é isso, o que é aquilo, a pessoa teria essa ideia na mente passada. Então, recordando, nós temos Tomás de Aquino que tem o puro ato, quer dizer, o puro ato que antecipa aquilo que vinha desaguar no iluminismo. Ele partiu do mundo natural, à sua volta, observando, escutando, e não dá ideia na mente. A experiência de mudança, o movimento, primeiro mover, o ser necessário, depois os seres contingentes, ser necessário é Deus. Os seres contingentes somos nós. Daí viria então a condição de a pessoa conhecer as coisas, aquilo que é necessário, que é Deus, os seres contingentes, que são os homens e todas as coisas criadas, etc. E esse Ockman, né? Esse Ockman é uma sumidade, William de Ockman. Ele reduziu o conhecimento em duas categorias, conhecimento intuitivo e abstrativo. Você sabe que a intuição funciona muito, você está fazendo algo, ou você vai pregar, tem intuição, que vem na memória. Aquela cognição que nos capacita a saber se a coisa existe ou não existe. De tal maneira, se algo existe, então o intelecto imediatamente julga que algo existe. Quando você percebe a verdade, é uma intuição. A pessoa é impelido a intuir e a concluir. E o Ockman também ele é muito completo, porque ele fala sobre abstração, que descreve a memória, como se abstrair as coisas passadas, de mensagens, de conhecido, de conversa, de leituras, etc. Que a pessoa vai abstraindo, vai investigando o passado, vai observando. Esse é um complexo mental, é uma coisa abstrativa, mas que você vive isso, às vezes nem sabe que vive isso. Então você abstrai, tira da memória e traz para o presente, e você vai descobrindo as verdades necessárias até para você elaborar uma mensagem. O seminário dá a condição de melhorar a sua condição de intuir, de abstrair, e te desenvolve também aquilo que é nato em você. Então você tem uma condição de conhecer, de buscar a verdade. Quando você estuda, você anima isso, desperta, e você passa a exercer com mais sabedoria, com mais consistência, esses princípios para se chegar ao conhecimento da verdade. Então, para se chegar ao conhecimento da verdade, é preciso você ter algumas ferramentas. Então, William de Ockman, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, eles dão as primeiras pinceladas a respeito das condições que você tem que buscar e ter para conhecer a verdade, tomar conhecimento daquilo que é e aquilo que não é. Amém?